Fala pessoal, tudo bem? Sou o Flávio. Eu vim aqui mostrar para vocês o GoVector rodando e falar um pouco mais como configurar o seu GoVector. Vou passar aqui as informações, de cada configuração, o que significa cada coisa e se vocês quiserem seguir o meu gerenciamento, vocês sigam, mas eu não indico, tá? Por quê? Eu acho que vocês têm que saber o gerenciamento de vocês. Eu acho que vocês precisam testar. Não adianta chegar ali e falar, vou botar na conta real, vou fazer um dinheirão com isso, porque o Flávio está conseguindo. Não, não é porque eu estou conseguindo que você vai conseguir também. Isso já está mais que comprovado, que as pessoas mostram as técnicas, a outra pessoa que não entende muito do funcionamento de um determinado produto ou de um determinado mercado, não entende e quer fazer igual. Não vai, nunca será igual. Por quê? Porque eu escolho de acordo com o dia. Se o dia tá bom para aquilo, eu faço aquilo. Se não tiver bom, eu não faço, eu escolho outra. Eu faço uma análise do mercado antes de entrar. Mas eu faço uma análise assim de 10 minutos, mas eu tenho um pouco mais de experiência que vocês, referente ao GoVector, então isso me dá uma liberdade de poder escolher. Ok? Então vamos lá. Aqui é a entrada do GoVector, que é o acesso. As configurações é isso aqui. Operações é a sala de operação, onde você vai vendo aqui, ó, as entradas, as estratégias, tudo bonitinho, os valores que vão entrando, tudo bonitinho. E o suporte é, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem vir aqui, colocar o celular, a câmera do celular de vocês aqui, que vai levar vocês para o nosso Linktree, que é lá você vai poder fazer qualquer tipo de escolha de acordo com a sua dúvida. Lá também tem o contato da central, da IU, onde vocês vão poder tirar qualquer tipo de dúvida lá com a gente. Volto a falar, o nosso tempo de atendimento é de 9 horas da manhã até às 17 horas. Isso em um dia normal, de segunda a sexta, exceto feriado. E sábado e domingo a gente até responde, mas não tem hora para responder. Pode ser que a gente responda, pode ser que não responda, mas não fique preocupado. Qualquer coisa, no dia útil a gente responde. Por exemplo, você mandou sábado e domingo a gente não respondeu, não fique preocupado que a gente vai estar respondendo na segunda-feira. Ok? Então vamos lá. As configurações. Vamos na base do gerenciamento aqui. Esse meu gerenciamento, ele pede no mínimo, uma banca de R$400. Vamos falar em reais, tá? Mas pode ser em dólares também, mas vamos falar em reais. R$400. Eu utilizo o cálculo em porcentagem, o stop win, ou seja, o meu objetivo a alcançar no dia é de 2,5. O que significa isso? Que são 2,5%. O stop loss é o quanto estou propenso a perder no dia. 100. Significa que é R$100? Não. Como eu coloquei em porcentagem, seria 100% da minha banca, que eu coloquei aqui. E a proteção de lucro significa o seguinte, eu botei 2, ou seja, 2%. Então, quando ele chegar a 2%, ele vai diminuir a mão para não fazer eu perder mais do que eu já ganhei. Então, ele vai diminuindo a mão até chegar aos 2,5%. O que significa pré-stop? Pré-stop significa o seguinte, é não deixar ultrapassar esse valor de R$400. Porque esses R$400 que eu coloquei aqui, gente, ele pode ser a minha banca total ou minha banca parcial. Por exemplo, se eu tivesse 10 mil, eu posso colocar 400 aqui, que ele vai fazer o cálculo em cima dos 400 e não em cima de 10 mil. O stop loss regressivo, o que é essa abinha aqui, esse stop loss regressivo? Significa o seguinte, se você está entrando numa negociação que você botou o seu stop loss em R$100, vou dar um exemplo,
R$100, ele, quando você bateu o win de primeira, vamos dizer que você ganhou R$1. Ou seja, o seu stop loss não é mais de R$100, é de 99. Por quê? Porque ele entende que a variação, né, o delta valor do que quanto você tem e o quanto você pode perder, ele vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, como você ganhou R$1, ele vai fechar o seu stop loss em 99, não é mais em 100. Conseguiram compreender? Beleza. Agora, vamos no pré-operação. Pré-operação significa o quê? Quanto tempo antes do candle se abrir vai lançar minha ordem? Eu botei 1 segundo. Por quê? Porque a resposta daqui do meu computador com a Equioption está sendo muito boa. Eu deixo o maior payout, né, na seleção. Significa o quê? Que ele vai ver, antes dele entrar, ele vai ver qual o payout que está maior, se é a digital ou a binário, e ele vai entrar na maior. Digamos, na digital ele está dando 92% e na binário está dando 87%. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no de 92, ou seja, na digital. Por quê? Porque ele reconheceu que na digital o payout dele está maior, ou seja, está pagando mais na digital. O payout mínimo, eu deixo, né, o mínimo que eu uso, o mínimo do mínimo do mínimo que eu uso é 80. Mas para algumas pessoas acham que é muito pouco. Mas você pode colocar lá 87, 84, você que sabe, tá? Então vamos lá, resultado das operações. Você pode escolher em resultados da corretora ou resultado por taxa. Qual a diferença dos dois? Resultado da corretora é o seguinte, ele às vezes demora para ter o resultado da corretora. Você já viu que aquele reloginho fica rodando, esperando a Equioption dizer se deu win ou se deu loss na operação. Então isso aí aumenta o delay, ou seja, aumenta a resposta do robô. Isso não é problema do robô, isso é a Equioption com você, trader. Então ela demora para te avisar se deu win ou se deu loss. Beleza? Então vamos lá. Eu prefiro o resultado por taxa. É o seguinte, vamos dizer que eu compre a R$1. Vou dar um exemplo. O valor do ativo, né, dentro do gráfico esteja R$1. Beleza. Vamos dizer que você em 1 segundo, faltando 1 segundo, o Go Vector ele vai ver se ele está acima desse R$1 ou abaixo desse R$1. Se tiver abaixo desse R$1, o que ele vai fazer? Ele vai entrar de novo, porque a gente entrou de compra, então está abaixo dele. Então ele já providencia o Gale. E se pode ser que deu um problema, que isso é uma parte negativa de taxa, que é o seguinte, em 1 segundo tá vermelho, e daqui a pouco, em menos de 1 segundo, vai, sobe, pum, parece verde, né? Então, o que acontece? Ele vai entrar de novo. Isso aí pode acontecer, isso não é problema do robô, e sim um problema de delay entre a corretora e o trader, ok? Que no caso é você. O robô, ele é você automatizado. Aqui, o delay da taxa significa o seguinte, quanto tempo ele vai ver se deu win ou se deu loss, ou seja, se está acima ou abaixo dessa taxa e vai perpetuar a próxima entrada. Se ele vai entrar com gale, ou se ele vai fechar porque deu win de primeiro, enfim, eu deixo 1. Resultado pelo Telegram. Não se preocupem, isso aqui não vai estar ativo para vocês. Por que não vai estar ativo para vocês? Porque a gente ainda está em fase beta, em fase de teste. Então, alguns clientes nossos têm isso, mas nem todos vão ter no momento, mas a gente já está providenciando isso. Então, provavelmente, que você possa estar vendo aqui agora, já possa estar funcionando. Então, é só você entrar em contato com a gente, que a gente vai estar falando como você pode colocar esse resultado pelo Telegram. Esse resultado do Telegram é o seguinte, você deixa ele rodando e sai, vai para o trabalho. O Go Vector, ele fica mandando mensagem para você no Telegram, falando todas
as entradas, se deu win, se deu loss, se você bateu o stop win. Então, exatamente isso. Você não vai precisar ficar na frente do computador para ficar sabendo o que está sendo efetuado dentro da sua conta. É tudo pelo Telegram, também dá para ver. Aqui, se vocês quiserem também, vocês podem utilizar a mão fixa, que é M1 mão fixa. M1 G1 significa que é um gale, que ele vai analisar referente a um gale. E se vocês quiserem também, M5 significa que é time frame de 5 minutos. M15 seria time frame de 15 minutos. Tá bom? Então vocês podem estar escolhendo as estratégias que vocês tiverem observando que o mercado está mais a favor para vocês. Os ativos, ele trabalha também em OTC. Para quem não sabe o que é OTC, são os ativos de final de semana, que dá para você operar durante final de semana. E os outros são os ativos que realmente vêm sendo acompanhado durante a semana, né, de segunda a sexta, até mais ou menos a umas 6 horas da tarde de sexta, e iniciando domingo depois das 17. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ok? Esse aqui é uma das estratégias minhas, uma das. Tá? Então, volto a falar. Quem quiser seguir, pode seguir, mas eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Volto a falar. Gente, eu falo muito disso. O que pode ser bom para você não pode ser bom para mim. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Então, eu já estou dizendo para vocês que vocês podem usar, não tem problema. Mas eu estou tirando a minha culpa caso aconteça alguma coisa. Porque eu sei mexer no robô e eu sei ver como que o mercado está. Então, isso precisa de uma mentoria, vocês precisam desfragmentar esse robô e ir testando, vendo estratégia. Vocês precisam saber o que é cada coisa aqui escrito, vocês precisam saber. Então, é isso, tá? Então, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Eu não indico, mas se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Notícias de alta volatilidade significa o seguinte: existem notícias que saem, por exemplo, na Investing. Por exemplo, vamos dizer que tenha uma notícia agora a 1h da tarde. Você está 12h40. Se você colocar meia hora aqui, ele não vai entrar na moeda entre 12h30 e 1h30. Então ele vai deixar essa notícia passar para depois ele iniciar novamente as suas entradas. Por isso que é minutos antes da notícia e minutos depois da notícia. Vocês podem estar configurando. Eu não configuro isso porque, como a gente está lidando com probabilística, eu, pela experiência que eu tenho, não modifica muito a estratégia. Tá? Então vamos lá. Tendência de mercado. Tendência de mercado, rapidinho. Para isso aqui estar funcionando, vocês precisam marcar, tá? Precisam estar marcado. É a mesma coisa que aqui. Para a tendência de mercado estar funcionando, vocês precisam marcar não operar contra a tendência. O que isso significa? Você vai botar a quantidade de candle para o seu Go Vector entender o que é uma tendência. Vocês podem botar aí a numeração que vocês quiserem. SMA significa média móvel simples. Vocês precisam saber o que é média móvel simples para vocês poderem estar colocando aqui. A nossa ideia aqui nesse vídeo não é explicar o que é média móvel simples, o que é média móvel exponencial, o que é martingale, nem Soros. A ideia é mostrar o que cada coisa significa para você colocar no seu robô. Se vocês tiverem com dúvida, é só estudar um pouco ali que vocês vão saber o que é. Ok? Então isso aqui é média móvel simples. Aqui é o quanto de candle, né, para identificar o que é uma tendência para o seu robô. Média móvel exponencial. Média móvel exponencial também é um tipo de média móvel que você vai colocar aqui caso você queira.
Lembrando, sempre se quiser deixar marcado. E o RSI, que é índice de força relativa, né? Então, vocês podem estar utilizando isso também. Vocês precisam ter um pouco de conhecimento de mercado para poder estar operando aqui, mas vocês não vão precisar operar. Vocês só vão fazer o gerenciamento para o robô fazer para vocês. Volto a falar. E o extra é o seguinte, esse extra significa que se você deixar isso aqui marcado, quando ele terminar de fazer as operações referente ao stop win ou stop loss, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o seu computador. Para que a gente colocou isso? Para as pessoas que trabalham possam estar ligando ele de manhã e sair de casa com tranquilidade, sabendo que o computador não vai ficar ligado até você voltar. Ele desliga sozinho. Não se preocupem. O cálculo eu sempre deixo em porcentagem. Isso aqui é 1%, significa 1% da minha banca. Mão fixa, né? Aqui, martingale. Quantos martingale você quer? Você pode botar quantos você quiser. O tipo de martingale. Qual é o tipo de factor, né, que você quer? Se você quer dobrar o que você colocou de início que você perdeu, como que você quer, é só vocês virem aqui, 2.0, significa que se eu entrei em R$1, perdi, ele vai entrar a 2, e assim vai, se perder a 2 vai entrar a 4, e assim sucessivamente. Vocês podem estar escolhendo aqui o tipo de martingale que você quer, referente ao factor dele. Soros. Soros é o contrário do martingale. Significa o quê? Quantas vezes você quer o Soros, ou seja, você deu win a R$1, você vai colocar o nível 1, significa que na próxima entrada, depois desse seu win, ele vai entrar a R$2. Então, o que você faz? Eu não utilizo nenhum e nem outro sozinho, nessa estratégia, não uso. Tanto é que ele não está marcado. E quanto o tipo de investimento que você quer na próxima entrada, depois do win. De 100% do que você ganhou, vamos dar um exemplo, payout de 87, eu entrei a R$1, deu win, ou seja, eu ganhei 87 centavos. Então na próxima entrada ele vai entrar a R$1,87. É assim que é o reinvestimento em porcentagem. Soros Galho. É esse que eu uso nessa estratégia. Então, eu venho aqui e configuro dessa forma. Entrada em porcentagem 1% do valor da minha banca, que é essa aqui. Então, ele vai fazer a porcentagem e eu escolho o payout que ele vai entrar. Se é 87, se é 80, se é 90, enfim, vocês vão escolher. Eu coloco 87, de 80 a 87, dependendo do mercado. Tipo de Soros Galho, eu uso esse padrão, mas vocês poderiam estar escolhendo qualquer um desses aqui, mas eu uso o padrão de 50%. E o reinvestimento do Soros. Quanto que eu vou utilizar na próxima entrada depois do win? Eu quero entrar a 100% do que eu ganhei, beleza. Volto a falar aqui de R$1. Ganhei R$1, investi R$1, ganhei 87, porque o payout estava 87. Então, na próxima entrada ele vai entrar a 1,87. Ok? Então vamos lá. Quantidade de Soros, eu utilizo 11 Soros Galho, tá? Quantidade de Soros Galho, eu uso 11. E quantidade de Martingale, eu uso 2. E quantidade de Soros, eu não uso nada. Então, vou calcular aqui para ver se está dentro do meu parâmetro. Vamos lá. Vi aqui embaixo, ó, nível 11, 345,87. O que isso significa? Significa que está dentro da minha configuração aqui. Voltando aqui. O que significa entrada 1? Nível 1. Nível 1.2, nível 2.1, nível 2.2. O que isso significa? Significa que ele vai fazer isso aqui, ó, gente. Só para vocês poderem entender. Ó.
vamos dizer que essa entrada aqui deu loss. Ele vai entrar com esse valor. Se der win, ele vai entrar com esse valor. Mas se der loss, ele vai pular para o próximo nível, que no caso é esse aqui, ó. Ele vai passar para cá. Se der loss de novo, ele vai passar para cá. Se der loss de novo, ele vai passar para o nível 4.1, primeira entrada. Se der win, vou dar um exemplo, deu win aqui, vamos dizer que essa entrada aqui de 2.1 deu win. Então significa que ele vai entrar a esse valor. E no final de tudo, você vai ganhar, né, esse valor aqui. Tá certo? Então, o que acontece? Para dar win, você precisa ter, né, ou você dá o win aqui de primeira, aí conta como win, ou para dar o outro win, você precisa ter esses dois wins aqui, que é esse e esse, dois wins seguidos, tá? Para você dizer que você deu win, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só vocês chamarem a gente, que a gente sana qualquer tipo de dúvida de vocês. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. Então voltando aqui. É isso, tá? Aqui, agora a gente vai salvar. Salvou. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que acessar a nossa conta para o robô iniciar as operações. Não pode iniciar o robô antes de configurar, porque senão ele não vai mudar as configurações, ele vai continuar nas configurações antigas, ele não vai salvar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na nossa conta aqui. Então, gente, isso aqui é o tempo de resposta que está do seu computador com a central da IQ Option. Se não entrar, gente, é porque o que acontece? O robô do GoVector não entendeu que está em sincronia com a IQ Option. Então, o que vocês vão precisar fazer? Se isso não bater, tá? Vocês vão precisar ir no relógio do computador de vocês, colocar hora, minuto e segundos, tudo igual. O que eu indico para vocês é o seguinte, utilizar o horário na IQ Option de Buenos Aires. Por que Buenos Aires? Por causa da hora de verão. E a IQ Option, ela não muda o horário por causa do horário de verão. Então, Buenos Aires é o mesmo horário de Brasil, tá? Que é -3. Então, vamos seguindo aqui. Já está dando mais entradas, já está analisando o mercado, porque ele analisa sozinho, você não precisa fazer nada, porque a gente colocou uma estratégia automática de M1 para G2, que seria 2 galhos. Então ele vai analisar o mercado dos ativos em 2 galhos, para ver se vale a pena. Ele só entra em melhores estratégias. Ele vai pegar as melhores, ele vai fazer o cálculo e vai mostrar aqui para vocês qual é a estratégia que vai seguir. Então é o seguinte, eu vou deixar ele aqui rodando, depois eu vou aumentar a velocidade desse vídeo para não ficar uma coisa maçante e depois explico a vocês. Esses 10 reais aqui significa o nosso objetivo, nós precisamos chegar a 10 reais de lucro, ou seja, a 2,5% de 400 reais. Isso a gente está trabalhando com juros simples, tá? Porque vocês podem ver aqui que a banca tem 633,47. Isso aí é uma banca nossa de vitrine para mostrar para vocês. Essa conta ela iniciou com 400 reais, isso sempre buscando 2,5% ao dia. Ó,
Aqui é o lucro atual, a gente não tem, o IN a gente não teve ainda e nem loss. Isso aqui é o horário atual. Isso aqui é a próxima análise. Aqui, horário, é a próxima entrada. Qual o horário que ela vai fazer? Então, ela vai entrar a 12h37. Então, quando for aqui 12h37, ela vai abrir ordem aqui. Isso aqui é o dia, isso aqui é a paridade, né, que é o ativo. A ordem é a direção. Isso aqui é o time frame, que seria a M1, que foi a estratégia certa que a gente colocou. O status aqui é o lucro. Beleza? Então, ó, aqui embaixo, o que aqui está querendo passar para a gente? Ó, ele vai estar entrando na estratégia de MHI3, no ativo EuroCAD, com 99% de acerto. Já iniciando as análises, verificando, já verificou, e ele vai entrar de call. Já está dizendo aqui, ó, ordem, compra. Call é compra, tá, gente? Então, ó, já vai entrar na binário, o payout dela é de 90%. E a gente tinha colocado lá que era acima de 87%, então tá ok. Mas o que? Vamos ver aqui. Ele já está aguardando o horário. Vocês vão ver aí. Então, vou deixar correndo aqui e já a gente volta. Eu vou colocar esse vídeo mais rápido para vocês verem as coisas acontecendo. Então, pessoal, aqui, o que aconteceu aqui agora? Você viu que o robô parou. Por quê? Atingimos a meta diária, o stop win. Como vocês podiam ver aqui antes, eram R$10 o nosso objetivo. Nós conseguimos, em operações, né, R$11,32, ou seja, tivemos um lucro, tá, de R$11,32, acima da média esperada, ou seja, fizemos mais do que 2,5%, né, de objetivo. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, como vocês podem perceber, tivemos 3 wins e 1 loss. O que isso significa? Tá vendo aqui, ó? Win, win. Aí tivemos loss. Aqui foi 2-1. Aqui não conta como win. Aqui, esse sinal aqui significa que saímos no 0 a 0. Estávamos na moeda, na seleção de binário. Então ficou no 0 a 0. A gente não perdeu, também não ganhou. Então ele entrou no mesmo nível 4.1, ou seja, com o mesmo valor que ele tinha colocado aqui, porque como a gente saiu no 0 a 0, como se a gente não tivesse operado. Então ele entrou, deu win, né, no Gale. E depois que ele deu o Gale, o win no Gale, ele entrou no Soros. Foi aí que entrou o win, mais de 2,5%. 2,5% seria R$10. Então é isso. Meta diária atingida. Esse valor aqui não é o valor correto no presente momento, porque teria que atualizar. Você pode entrar na IQ Option agora para poder ver o seu valor, tá? Porque isso aqui é até a entrada do Soros. Beleza? Mais uma vez, frisando, esse gerenciamento que eu coloquei aqui, não indico ninguém, tá, a seguir. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Esse é um dos meus gerenciamentos, não significa que eu uso isso todos os dias. Eu coloquei aqui a estratégia Auto M1G2, ou seja, vocês já devem ter percebido que ele entra em vários pares, são os melhores pares que estão acontecendo no mercado, ele separa e entra, ele sempre vai entrar nos melhores. Tá bom? O robô ele faz isso sozinho, você não precisa fazer nada, basta vocês virem aqui na configuração de vocês e colocarem Auto M1G2. Peço que vocês testem o robô na conta demonstrativa para vocês aprenderem a manusear ele. Ele é um ótimo
EA, ou seja, ele é um ótimo robô. Então, eu peço que vocês estudem mais ele e se aprimorem, tá bom? Então é isso. A nossa dica de hoje foi essa. Foi para ensinar vocês a mexerem no GoVector. E é isso. Fica com Deus, tá, gente? Então, tchau, tchau.